TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje o Jenner Soares Bonfim, ele que é de Aracaju, no Sergipe. Jenner, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Gostaria de te convidar, irmão, para fazer a tua apresentação e já dizer para nós, assim, como que era a tua vida, assim, antes de chegar a tocar o Jesus que hoje a gente tem. Ok, eu que agradeço aí o convite da irmã, né, tá participando desse quadro abençoado. Na verdade, hoje eu moro lá em Aracaju, né, mas eu nasci na Bahia, né, nasci lá em Ilhéus. Minha mãe, desde quando eu nasci, minha mãe sempre era cristã, evangélica. E nós fomos criados assim, eu e meus irmãos fomos criados ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, né, ensinando ali pela minha mãe, né, todos os princípios, né, da palavra, né, tanto lendo a palavra como a prática dela, né, a vida, né, que ela vivia assim, né, com meu pai. Ela tinha uma vida bem conturbada, meu pai bebia muito, fumava muito, mas ela sempre demonstrava ali, né, um dos princípios, né, que é essencial dentro do lar, né, que era a submissão. E a gente, graças a Deus, assim, todos nós, assim, eu e meus irmãos, seguimos esses princípios aí, né. Olha que interessante, irmãos. Um baiano, lá em Aracaju, e que já teve um convívio, então, desde a sua infância com o Senhor, assim. E na tua adolescência, irmão, como é que foi o teu comportamento, assim? Eu não sei se tu já fizeste teu batismo nessa denominação, como é que foi? Sim, mas antes eu passei por um período, né, justamente na minha adolescência mesmo, né, quando eu completei mais ou menos 12, 13 anos, assim, eu não quis mais, né, acompanhar minha mãe ali na igreja e me distanciei, né? E vocês eram vários irmãos? Vários irmãos, né? E alguns irmãos meus, assim, também, que uns permaneceram, estão até hoje, né? Se batizaram, estão até hoje lá, mas alguns, assim, têm aquele temor, mas o congregar, eles não... um ou dois, né? Minha família é uma família de 10 mães. Minha mãe teve 10 filhos, né? 9 então, irmãos, eu tenho 9 tens? irmãos. Então, assim, desses 9, assim, só um deles, assim, que estão um pouco afastados, né? Mas tem aquele temor, né? Sabe, por causa dos ensinamentos, né? Como diz a palavra, né? Ensina o teu filho aonde deve andar, né? Isso aí. Que ele não vai se desviar dele. Então, essa palavra, ela se cumpriu, né? Dentro da minha casa, dentro da minha família. E quando eu fiz, assim, uns 13 anos, assim, eu tive também essa falta de desejo mais de ir na igreja, mas os ensinamentos, eles estavam entranhados ali em mim, né? E aí eu passei por um período, assim, na minha adolescência, comecei a beber bastante, né? Fumar, mas sempre com aquele sentimento, né? Que ali não era o meu lugar. Não era o teu lugar. E nesse momento, tu havias já descido as águas, não? Não, nesse momento, ainda. Não. Hoje, com a realidade que eu tenho, assim, eu vejo que foi justamente o que faltou, né? De eu ter chegado a uma certa idade, né? De ter descido as águas, né? Que hoje eu tenho uma realidade que o batismo é uma mudança, né? Que precisava ter acontecido. Né? Já com os meus filhos já foi diferente, né? Graças a Deus. Me preocupei com isso justamente porque eu tive essa experiência, passar por essa experiência de que... E eu vi a necessidade, né? Que eles precisavam descer as águas, né? E todos os dois desceram as águas, né? Com 12 anos.
E tu tiveste ali, irmão, uma passagem assim pelo mundo, então, novamente, de que tempo, mais ou menos, para depois retornar para a vida com o Senhor? Com 18 anos, 13 anos, eu me afastei um pouco, né? Mas com 18 anos, assim, eu senti bem forte no meu coração, né? De voltar, assim. Então, eu recebi um convite, né? Da minha irmã, né? Para ir numa programação na denominação. E no fundo do meu coração eu tinha vontade de ir lá, né? Mas as coisas que eu fazia, assim, me prendiam, né? Porque Impediam, ficava assim. isso, me impediam, porque ficava uma batalha, assim, na minha mente, entendeu? Sim. Você vai para lá, né? Se você for, e se você voltar para Jesus, aquela coisa, né? Aí não vai poder fazer isso e E não aquilo. vai poder mais participar das festas, Sim. né? Não vai poder mais... E era bem uma época, assim, do carnaval, né? Que eu, Sim. lá na Bahia, eu gostava de participar dessas festas. E aí ficou, você não vai poder ir para a avenida, você não vai poder participar do carnaval. Mas aquele que estava dentro, assim, foi bem mais forte. E eu creio que aquele era o momento, né? Porque muitas pessoas, assim, que eu convivia, assim, estavam morrendo, né? Outras sendo presas, assim, por se envolverem em coisas erradas. E tu já observavas aquelas atitudes aquelas ali. atitudes, né? E aí eu fui, né? Eu até tentei, assim... Deus usou bem a minha irmã, né, nesse dia, porque ela me convidou e eu disse para ela assim, ó, vá na frente. Mas no meu pensamento eu estava mandando ela ir na frente, porque eu disse, quando ela for, eu não vou. Né? Deixa ela ir na frente, aí depois você não vai. Aí ela disse, eu só saio daqui com você. Aí ela ficou me esperando, chegou atrasada, mas ficou me esperando. Mas assim, quando eu cheguei lá, foi algo bem forte, assim, entendeu? Porque eu não sei qual foi a mensagem, não sei o que foi que pregaram, mas eu sei que aquele era um momento, assim, sabe? Deus falou contigo nessa oportunidade. E ele já falou antes, ele já tocava em mim antes de eu ir lá. Sim. Né? E aí, quando chegou um momento final ali, né, que eu fui lá até a frente, chorei bastante, assim, saiu aquele peso, assim, que havia. Da culpa. Isso, talvez, uma né? libertação, assim, né, que não tive mais, assim, vontade de beber, de fumar, aquilo ali foi instantâneo, assim, né? Naquele momento, Deus já trouxe uma libertação ali. Uma libertação, assim, eu creio que muitos, assim, dos pecados de mãos, que hoje eu tenho essa realidade dos pecados de mãos, né, que foram dissipados ali, não tive mais vontade nenhuma. E assim foi, né, eu comecei a mudar minhas amizades, né, procurava mais as amizades agora dentro da igreja, assim, porque as amizades que eu tinha, né, eu lembro de um episódio, né, que eu ainda continuei andando com alguns colegas, né, mesmo eu estando dentro da igreja, e um certo dia, assim, eu estava junto com eles, aí um deles disse assim, você está fazendo o que aqui agora? Aqui não é mais seu lugar. Então eu vi, assim, o próprio diabo falando aquilo comigo através daquele colega, né, aquele jovem, aí no meu coração, assim, eu disse, realmente, não é mais meu lugar aqui. E foi ali que eu fiz uma mudança, né? Até com as pessoas que eu conviviam, né? Isso num período, assim, bem próximo de quando tu havias, né, tido essa experiência de libertação. Isso, bem ali. próximo. Né? E aí eu comecei a mudar, assim, a minha convivência. Aí eu comecei a conviver com os irmãos da igreja, né? Tive aquele auxílio da minha irmã, né? Dos meus irmãos. Imagina, com 18 anos, que 18 anos é uma idade desafiadora, assim, certeza, né? Uma idade que tem bastante manjares, assim, do mundo, né? Como tu disseste. Com certeza. Então, assim, eu digo que ali aquele processo ali que Deus fez na minha vida, assim, ele é inesquecível, né? Para mim. Porque eu creio que Deus, ele já vinha, assim, já tinha o projeto dele, o plano dele traçado na minha vida, né? E eu vi, assim, muitos livramentos de Deus, assim, na minha adolescência, né? De passar, assim, por momentos até que poderiam ter cefado a minha vida, né? E Deus, assim, me deu um livramento que eu só vim enxergar isso, assim, depois que eu realmente me inclinei ali, né, naquele momento ali que eu
que eu me inclinei para o Senhor Jesus, né? Que eu deixei Ele fazer, assim, aquela obra, né? Que interessante, né, irmão? Porque quando a gente está passando pela situação, por aquele momento, a gente não tem noção, assim, né, da grandeza e das libertações que Deus nos traz, né? Mas quando o Senhor descortinou para ti, né, mostrando do que ele havia te tirado, de onde Ele havia te tirado, é isso, né? Isso. Né? E aí eu vi, assim, né? Eu lembro de um certo momento, né, que eu bebia, né, mais um colega, né, isso antes, né, de eu De ter esse ter retorno. esse retorno, né? E eu só tive a realidade que aquilo foi um livramento de Deus depois que eu realmente, assim, recebi aquela libertação, né? Mas ele me convidou, assim, para beber e eu sentia algo que não dissesse assim lá dentro de mim, né? Não vá, não vá, não vá, não vá. E ele insistia e eu acabei indo, né, com ele. Fomos para um bar e a gente bebia ali bastante. Mas aquela coisa dentro de mim me incomodava. Não, vá para casa, vá para casa. Aí até que eu disse, rapaz, eu não vou para casa, eu não vou mais ficar aqui não. Eu vou descer e vou para casa. Aí eu vou pagar aqui algumas coisas aqui e vou embora. Aí ele insistiu, não, vou embora. E aí eu fui, né? No outro dia, ele veio até mim, rapaz, ainda bem que você foi embora. Porque assim que você saiu, chegou aqui 5 caras, roubou todo mundo. Eles cismaram comigo, assim, dizendo que eu era polícia, mandaram eu deitar no chão, que eles iam me matar. Na hora, assim, eu ria, né? Rapaz, eu fui embora, mas porque eu não tinha a realidade, né? Sim, e com isso certeza. Depois, assim, eu tive a realidade que aquilo foi um livramento de Deus. Né? Porque aquele momento ali eu creio que o diabo estava com a estratégia para ceifar a tua vida, com certeza. Né? Mas Deus não permitiu. Glória a Deus. E eu vejo, até hoje, assim, eu vejo muitas situações assim que foi Deus assim que me livrou. Né? E eu glorifico o nome dele, né? Porque ele permitiu que hoje eu tivesse aqui, né? Tivesse ali em Aracaju, né? Fez uma mudança, assim, ainda na denominação, né, que me levou até Aracaju, né? Foi através da denominação daí. Que idade daí tu tinhas nesse período, irmão? Aí eu tinha uns 22 anos, 3 anos depois, mais ou menos, né? Foi quando eu conheci, né, a Cristina, que é minha esposa. Sim. Em um dos eventos, assim, da denominação, que foi realizado lá em Salvador, né? E ela é natural lá de Aracaju. Ah, a esposa é de Aracaju. É, de Aracaju. E aí ela é sergipana. E aí a gente se conheceu, né? E acabou que eu fui morar lá em Aracaju, passei um tempo e acabei arrumando emprego lá. E aí a gente casou. Se estabilizaram por lá mesmo. Se estabilizou por lá mesmo. E aí construímos a família. E estamos juntos. E que período foi teu batismo ali? O meu batismo, né, foi mais ou menos um ano depois, né? Porque teve aquele processo, né, denominacional de fazer cursos, de esperar ali um período, né? E aí, com um ano depois, com 19 anos, eu desci as águas. Mas foi logo depois. Mas eu só vim mesmo descer as águas depois do retorno ali, né? Sim. E depois, irmão, aí lá em Aracaju, vocês constituíram a família, continuaram participantes da denominação e chegou um certo momento em que tu encontraste o Evangelho do Reino. Isso. 2003, 2004 nós casamos, né? Eu e minha esposa. E eu passei a morar em Aracaju em 2001. Né? Ou seja, tem 24 anos, né? Sim. Que eu estou morando lá em Aracaju. Aí tem 21 anos de casado, né, com minha esposa. E esse período, assim, né, desde quando eu retornei para o Senhor, né, que foi em 98, isso aconteceu em 98, foi quando eu tinha ali 18 anos. Em 98, né, desde esse período, né, eu participei, assim, de uma denominação
né, até o ano de 2017, mais ou menos, né, foi quando nós ouvimos o Evangelho do Reino, através de uma irmã, né, que também congregou conosco, né, e que ela também conheceu o Evangelho do Reino através das redes sociais, né, de WhatsApp, grupo de WhatsApp. Olha que E acabou interessante. sim, através do WhatsApp, acabou se implantando um grupo familiar na casa dessa irmã, né, que hoje ela não está mais em Aracaju, né? Ela hoje mora em São Paulo, né, Santana de Parnaíba, né? E acabou, ela convidou assim minha esposa participou de um grupo familiar, qual quem liderava lá era o irmão Valdemar, né, de Lauro de Freitas. Sim. Que era o único mais próximo ali, né, que poderia estar dando essa assistência, e ele passou a dar essa assistência lá. Então, né? Veja, irmãos, a importância, né, de um grupo familiar e como Deus usa, né, os meios de comunicação hoje das redes sociais para expandir o reino, né? Isso já há quantos anos atrás, né? Já foi por meio do WhatsApp. Já foi por meio do WhatsApp, né? 2017. E ali vocês começaram a frequentar, então, o grupo familiar na casa dessa irmã. Eu não, né? Aí, no caso, só a esposa minha por esposa enquanto. primeiro. Eu ainda continuei na denominação, né? Aí começou uma luta, né? Uma batalha, porque ela passou a ouvir algo assim, né? Que era bem contrário àquilo que a gente ouvia, né? Aquilo que a gente, há 20 anos, foram 20 anos, né? Na denominação junto, né? Sim. Eu e ela. Né? Então, tudo aquilo que a gente ouvia, a gente passou a ouvir coisas totalmente contrárias, né? Aí, mas algumas coisas assim já batiam assim comigo, né? Mas outras haviam muita resistência. Pregação da cruz. A pregação assim. da cruz, né? E aí a gente vivia muito assim, nesse período a gente estava com muita dificuldade no casamento, né? Sim. Na vida conjugal, a gente vivia, né, apesar de ter muito tempo na igreja, mas a gente tinha uma vida bem conturbada, assim, conjugalmente. E em casa nós éramos uma coisa, na igreja era totalmente diferente, né? Ou seja, nós vivíamos uma vida praticamente de aparência. Sim. E Deus, assim, através do livro, né, Esposa e Modelação, que ela conheceu através do grupo familiar, né? Da exposição ali dos materiais da editora Vento Sul, ela começou a meditar, né, e recebeu algo do Senhor ali que eu comecei a ver a mudança, né, e por eu ver a mudança, assim, né, por exemplo, né, ela passou quando ela fazia alguma coisa, ou nós discutíamos, né, ou ela falava alguma coisa, ela passou a me pedir perdão. Né? E aquilo, isso já assim, chamou atenção. Já me chamou a atenção. Eu achava estranho, porque era muito difícil ela me pedir perdão por alguma coisa, né? E geralmente é eu que ia lá, né, e pedia, com bastante luta, né? Sim. Olha, irmãos, a gente está vendo aqui a importância do testemunho, né? Hoje a editora tem lançado agora um livro chamado Testemunho, né? E ali a gente percebe o quanto que faz a diferença quando uma pessoa que convive conosco, seja conjugal, como é o caso do irmão Gêner agora na experiência que ele está contando, como um ambiente de trabalho, amigos, em que nós que somos do Evangelho do Reino, a gente faz a diferença, se realmente essa cruz operou nas nossas vidas, né? Interessante, irmão. E aí a diferença começou a aparecer na vida da irmã, te chamou a atenção, e como é que aí tu foste até... Aí eu tive que conhecer esse material, né? E aí eu peguei esse livro também, né? E comecei a meditar também, né? E Deus, assim, ele foi me mostrando também aonde eu falhava, né? Na questão também das necessidades da esposa, né? E Deus, assim, ele foi ajustando, assim, né? Porque desse momento a gente começou a ter acesso ao aplicativo, né? E quando a gente tem acesso a esses portais, esse manancial, né? A gente começa a receber a palavra, né? E a palavra, ela vai trazendo libertação em muitas áreas, né? E como a irmã, ela se mudou de lá, né, na época,
o grupo passou a ser na minha casa, né? Aí Olha. houve uma mudança, né? Ela pediu permissão, assim. Eu ainda não estava, né, no grupo. Ela pediu permissão. Tu ainda não eu estava frequentava? na denominação ainda. E aí passou a acontecer na tua casa por conta de a irmã mudar de cidade. Isso. E aí Olha o houve essa arranjo do mudança. Senhor. Né? E aí esse grupo foi lá para casa, né? O irmão passou a liderar o grupo lá. E aí ela me pediu permissão, né? Eles disseram a ela, né? Ó, peça permissão, se ele permitir, a gente inicia o grupo lá. E o irmão fazia via WhatsApp? Não, era participação presencial. dele? Ele Ele ia em até lá? 15 em 15 dias eles iam até lá e faziam presencial. A semana que eles não iam, ela fazia Sim. sozinha. Entendi. Né? Com videopão, Sim, né? sim. Todo aquele processo, que era uma luta também. Mas ela foi perseverante, né? E assim, aí eu comecei a ouvir louvores, né, com ela, como sempre eu fui, assim, voltado no louvores, né, de música, né, e aí a gente começava a pegar no violão ali, mesmo eu não estando lá, né, Sim. os louvores para poder louvar no grupo familiar, né, e o irmão também, quando ele ia, assim, que era um fim de semana, né, no sábado era o grupo, no domingo fazia um seminário, né, eu lembro que o primeiro seminário que nós fizemos lá foi o Gerar e Cuidar, né? Que também foi uma bênção, assim. E nesse de receber a palavra, né? Eu ficava muito curioso, né? Porque tinha muita curiosidade, porque tudo aquilo que eu estava ouvindo era novo para mim, né? Então eu ouvia muito falar no reino dos céus, reino de Deus, né? Trevas exteriores, que foi algo que eu fui buscar, assim, na palavra, e muitas das vezes eu ia buscar para poder rebater, né, alguma coisa ali. Sim, contestar. Né, para contestar ali aquilo que estava sendo pregado, mas eu acabava recebendo luz. Se convencendo. Eu não tinha nem mais o que falar depois, né? Então, assim, era tremendo, foi tremendo, assim, o que Deus fez ali, porque teve muitas situações, assim, que só Deus mesmo, assim, para fechar, assim, os meus olhos, assim, porque às vezes eu paro, meu Deus, só tu mesmo, né, porque ela já estava participando aí do grupo, tudo, e eu ainda fiquei mais ou menos 1 ano, assim, né, e eu pressionei, eu creio que Deus, né, também ali endureceu um pouco o meu coração para trabalhar um pouco nela, mas eu pressionava muito ela, assim, né, você tá aí, eu dizia que era isso aí uma seita, né, e eu procurava os símbolos ali da editora e ficava, isso aqui é uma seita, você sai disso, né. Mas ela foi. Hoje eu louvo ao Senhor porque ela foi perseverante, né? Até quando, assim, um certo dia eu fui na denominação, né? E quando eu cheguei lá, eu passei um tempo assim sem ir, né? E quando eu cheguei, acho que foi uns 30 dias assim, eu passei sem ir. E quando eu fui lá, me trataram totalmente diferente, assim, né? Eu não sentia amor, assim, entendeu? Porque eu fiquei esse tempo distante, assim, e aí algo muito forte, assim, dentro de mim, dizer, aí não é mais seu lugar. Já era o próprio Deus, né, providenciando aquilo ali para te mostrar que não era ali, né? Que não era mais ali, né, que ele tinha outro plano, assim, mas eu tinha um apego muito grande, assim, às pessoas lá, entendeu? Sim. Porque foi muito tempo, né, e assim, eu tive que realmente abandonar mesmo, assim, porque algo dentro de mim dizia assim, não vá, né? Eu não fui nem, porque as pessoas têm uma prática, né, de ir, a liderança ali, né, pedir a bênção e tal, assim, Sim. eu não sentia assim, né, eu senti que era para realmente, porque eu poderia ter ainda, né, não sei, eu creio que o Senhor conhece o coração, né, e Ele Com quem certeza. faz do jeito dele, mas aí eu realmente foi quando eu me voltei para o grupo, né? Me voltei assim para as coisas do Nesse reino. período, irmão, tu frequentavas o grupo e também a denominação. A denominação. Entendi. É isso. E aí chegou um momento que realmente não tem, né, irmãos, assim, a gente entrando à luz e a palavra da cruz, ninguém precisa impor nada, ninguém precisa, porque Deus é que vai falar conosco, né? A obra quem faz é o Espírito, né? E ali naquele momento, então, tu decidiste, agora eu não vou mais, então, e o grupo familiar passou a ser a tua fonte de alimentação espiritual. Isso, né? O grupo familiar, o aplicativo Pão de Judá. Sim. Os né? materiais, Os materiais da né? editora, né? Foram muitos materiais, assim, né? Além do Esposo de Modelação,
Os livros que nos auxiliaram bastante foi A Cura Interior. É uma coisa que dissipou assim, muita religião, assim, e ainda está dissipando, né, até hoje, que foi o Bem a Imitação da Vida, assim, que trouxe uma realidade grandiosa, assim, né, que fez eu enxergar que tudo aquilo é engano, né, tudo que eu vivia era engano, Parecia, né, tinha só um rótulo, né, era só isso mesmo, né, então, assim, os materiais da editora Vento Sul Deus fez uma obra muito grande, assim, tanto na minha vida, na vida da minha esposa, na minha casa, no meu lar, né, porque eu acho que se não fosse isso, eu acho que hoje a gente não estaria mais juntos, né, assim. Acredito que não, irmão. Acredito que não, porque um relacionamento é muito complicado, relacionamento assim, sem a presença do Senhor, né? Tanto que a gente olha hoje para situações assim do mundo, né? E a gente vê bem próximo de nós, assim, pessoas que elas não conseguem se sustentar juntas, né? Porque a gente sabe que o interesse é sempre meu, eu defendo o meu lado, sou eu, e quando a gente aprende o Evangelho do Reino, a gente passa a ver o outro, claro, com todos os defeitos que ainda temos, né, e com certeza, mas a gente começa a enxergar o outro, e como tu disseste, né, irmão, tu vê assim que a chegada de um perdão, a pessoa começa a se humilhar para Deus para conseguir fazer com que aquele relacionamento seja, né, segundo as Escrituras. Isso. Né? É como que se a gente recebesse uma blindagem, né? Sim. Porque, assim, às vezes a gente tem a carne, né, que está em nós, né, que às vezes a gente se inclina realmente para a carne, acaba falando aquilo para o cônjuge que ela não quer ouvir, né, acaba ouvindo aquilo que não quer. Mas qual é a diferença que eu vejo hoje? É que aquilo não afeta mais. Amém. Né? No momento, assim, dá aquele sentimento, mas depois aquilo ali se dissipa. Era coisa que não acontecia antes. Amém. Aquilo entrava e ia realmente para o coração, assim, e a gente passava semanas, né, dias, meses até sem se falar, né, e hoje não. E voltava, né, a ter um relacionamento novamente sem esses empecilhos, só que aquela amargura ficava no coração. Ficava, né, no coração. Né? E hoje, assim, eu vejo que ela nem chega, assim. Glória a Deus. Entendendo? Já é eliminada no momento que ela surge, já é eliminada. Isso não quer dizer que acabou né, a discórdia ali. Às vezes tem, né? Sim. Mas não é ali, ela não é alimentada, né? Glória a Deus. Porque hoje o que é que eu vejo, né? Assim, quando a pessoa está ali só naquele processo religioso, né? As faculdades hoje que eu entendo, né? Algo que eu nunca ouvi, né, 20 anos de evangelho, assim, de entender as faculdades do espírito, Sim. faculdades da alma, essas coisas, assim, que hoje a gente ouve bastante, né, hoje eu vejo, assim, o que é realmente a ação das faculdades do espírito, né, que é ali a consciência, né, principalmente, né, que é aquela que traz, assim, a verdade, assim, para nós, né, aonde nós estamos errando, que mostra onde nós estamos errando, onde nós estamos falhos, né? Porque o erro antigamente, assim, para mim, eu cometia aqueles erros, assim, mesmo estando dentro da igreja, mas não tinha nenhum sentimento, de arrependimento, nada, entendeu? Por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é uma aplicação daquilo que a gente ouve e o resultado é certo. É certo. Isso aí é... E a partir dali, irmão, vocês com o grupo familiar, depois foi constituído a igreja lá, como é que aconteceu depois? 2000 a gente já tinha o grupo lá mais de um ano, eu creio que já tinha uns 2 anos que o grupo estava lá em casa. 2017, 2019 nós viemos para um último encontro, né, regional, geral, né, um encontro geral. Sim. Que foi em 2019, um ano antes da pandemia ali, né, foi quando chamaram lá um presbítero que ia ungir de Aracaju, né, que eu fiquei procurando esse presbítero e não achava. E era o Depois gênero. Eu vim saber que era eu, né, e assim, eu não esperava, né, naquele momento, né, eu nunca quis isso, né, recebi vários convites em denominação assim, mas eu nunca quis mesmo, o negócio era só louvar, tocar um violão ali, mais nada.
Mas o Senhor, como me pegou assim, ó, agora eu quero você aqui, né? Pegou e jogou lá e aí eu disse, se é o Senhor, então vamos, né? Mas na Eis-me aqui. verdade, eis-me aqui. Mas na verdade dá vontade de sair correndo daqui para... Mas é algo que testifica dentro, né, irmão? Daí não é, como tu disseste, tinha já recebido outros convites e não aceito. Mas quando Deus revelou ali, tu viste que era realmente de Deus aquele Isso. propósito, né? Aí no retorno, assim, aí começou muitas provas, assim, na minha vida, né? Depois que o óleo desceu, assim, tive que tomar muitas decisões, assim, né? Que o Espírito, ele ia... A gente ia eu ia me alimentando, assim, e a sensibilidade, assim, né? Ia aumentando, assim, com o Espírito, né? E o Senhor ia dando, assim, as coordenadas, né? Uma coisa, assim, que Deus trabalhou muito na minha vida, assim, né? Foi a questão do tempo, né? Que o meu tempo, assim, era só para o trabalho, né? Trabalho Para secular. subsistência, para o secular, e eu trabalhava em emprego de dia, de noite, e não tinha aquela... Né, a gente passou um tempo lá que fazia os cultos no domingo, assim, né? E passava 2, 3 domingos, assim, com outra pessoa, assim, na frente, porque eu estava Tinha trabalhando. muitas isso. atividades profissionais. E aí o Espírito, assim, me falou bem forte, assim, no meu coração, né? Disse, agora eu quero tempo, né? E eu tinha trabalhar numa empresa, né? Que eu tinha mais de 10 anos que trabalhava lá, né? E tinha outro contrato, né? Que era com a Secretaria de Educação, né? Eu era cozinheiro lá na Secretaria de Educação, na área nas escolas, né? Sim. E aí veio logo na minha mente, né? Não, se eu quero tempo, eu vou deixar do contrato para lá. Mas aí o Espírito falou bem forte, não é esse que eu quero, né? Deus falou, não é esse que eu quero aquele ali. Você vai me entregar aquele ali. Que era o que tu não querias abrir mão. Não queria abrir mão, né? Porque era um emprego e ganhava muito bem, né? E tinha muitos benefícios, plano de saúde, muitas coisas assim. Isso tudo vinha na minha mente. Puxa, imagina. Né? E aí se eu fizer isso, eu vou perder plano de saúde, eu vou perder isso, perder aquilo. E aí eu fiquei resistindo ainda ao Senhor, né? Bem uns 3 meses assim. Mas tudo que eu abria, Deus falava comigo. Eu abria a TV aberta, Deus falava comigo. Né? Eu abria a palavra, Deus falava comigo. Eu conversava com alguém que não sabia de nada e Deus falava comigo. Né? A mensagem de edificação, quando eu ia ouvir, né? Era como se fosse Deus usasse o irmão Sérgio ali, dizia, né? Na mensagem, você está esperando o quê para tomar essa decisão? Né? Deus falava assim nitidamente, assim, né? E o irmão sem saber de nada ali, né? Só Deus usando. Sim. Né? Até quando eu tomei uma decisão mesmo, né? Eu disse, não, eu vou... Tá, Senhor, é isso que o Senhor quer, eu vou. E eu fui. Né? Quando chegou lá, eu conversei com o encarregado, conversei com o supervisor, né? O gerente da área, e eles disseram, não, tudo bem, se quiser a gente vai. Mas quando subiu lá para a superintendência, ele disse, não, se ele quiser sair, ele vai pedir as contas, nós não vamos dar conta nenhuma. Aí começou Senhor. a luta mais ainda, né? E aí eu disse, Senhor, e agora? Porque 10 anos eu ia pegar um dinheiro muito bom, e eu tinha um pensamento, né, de pegar esse dinheiro, né, de abrir um negócio, né, que já tinha aquele pensamento, hoje a gente tem a Good Bolo, né? Sim. A gente tinha esse pensamento, né, mas sem dinheiro não ia ter como, não né? teria como. E aí começou aquela luta, e agora, mas o Senhor continuava falando comigo, pede as contas. Não era algo natural, era o Senhor te dizendo. O Senhor me dizendo, bem forte mesmo. Né? Até quando Senhor, eu vou fazer aquilo que tu queres, né? Muito ainda medo, né? Mas eu fui e fiz. Né? E foi algo assim bem tremendo, porque eu fiz isso no sábado. Né? Eu fiz isso em um sábado e na segunda deixei tudo certo já, né? Pedindo as contas. Muitos me chamavam de doido, você tá doido. Fizeram uma lavagem cerebral na tua mente. Sim, acredito como deve ter vindo acusações de fora e de dentro também. De dentro também. Aí, né, mas graças a Deus eu, né, tomei aquela decisão ali. Amém. E na segunda-feira, né, eu fiz isso no sábado, na segunda-feira eu estava no colégio,
E eu recebi um telefonema, né? Estava trabalhando lá onde eu tinha um contrato, e aí estavam me ligando de outra empresa, né? Uma empresa que ela pagava bem mais do que aquela que eu tinha pedido as contas, tinha acabado de pedir as contas. Eu tinha colocado o currículo lá e eu era doido para trabalhar naquela empresa. E eu tinha colocado, tinha mais ou menos um ano, mais ou menos. E aí eles ligaram me oferecendo, dando oferta de emprego, né, ganhando muito mais que eu ganhava lá, e ainda trabalhando na mesma carga horária que eu trabalhava na outra Senhor Jesus. E aí, quando eu, no telefone, o coração palpitava, e aquela mulher dizendo, nós somos da empresa aqui, que era uma termoelétrica, né, que tinha abrido recentemente lá, e aí eu senti Deus falando comigo ali, rejeita isso aí, porque não sou eu. Senhor, irmãos, olha... E aí o coração batia muito forte, assim, né? Porque a vontade que eu tinha de dizer, eu quero, eu vou, é hoje. Já. Mas o Senhor disse, rejeita porque não sou eu. E aí eu disse, agradeci a mulher lá do setor pessoal, disse, eu agradeço, mas eu não vou aceitar, né? Estou trabalhando, já tenho outros projetos. Aí ela, tudo bem. Mas eu senti uma paz tão grande depois disso, né? Glória a Deus. Porque isso só fez confirmar, né, que Deus estava no controle de tudo, né? Sim, com certeza. E ali eu fiquei só com esse contrato, né? Saí da empresa, perdi não, né? Ganhei. Ganhou, com certeza. Ganhei, mas eu não peguei aquilo esperado, né? Aquilo que eu esperava, né? E aí para suplir, né, a outras necessidades, eu fui rodar de aplicativo, né? Trabalhar como motorista de aplicativo. Sim. Um bom tempo, assim. Né? Foi aí que Deus me deu a oportunidade também de divulgar o aplicativo Pão de Judá em quase a cidade toda. Né? Chegou um momento, assim, de que eu pegava passageiro que já era só para agradecer, porque ele tinha baixado o aplicativo e estava recebendo muita coisa através. Qual é o número de habitantes lá de Aracaju? 700 mil habitantes. Senhor, mas é uma cidade bem grande. É bem grande. Na verdade, é uma cidadezinha pequena, né? Aracaju em comparação às outras cidades. Mas, se a gente for botar aí por habitante, é muito trabalho, né? E já se tornaram teus clientes daí no aplicativo? No aplicativo, né? Tinha passageiro que eu pegava... Não, eu já peguei esse aplicativo, que eu nem me lembrava que eu tinha entregado, né? Porque são muitos, né? Mas aí que o Espírito tá vendo o Espírito dizia assim dentro de mim, né? Tá vendo qual o meu objetivo aqui? Amém. E eu passei um bom tempo assim, né? Rodando de aplicativo. Até quando a gente teve a oportunidade, que foi aí que Deus mostrou, né? Que Ele pode fazer as coisas, né? Sem a gente ter recurso. Né? Foi quando Deus deu a oportunidade da gente ter a Good Bolos. Glória a Deus. Né? Que minha esposa, ela começou a trabalhar, né? Em uma casa de bolo, né? E ela trabalhou lá 1 ano, né? E com 1 ano, que era meu cunhado, né? Que abriu essa casa de bolo. Com 1 ano ele decidiu fechar, né? Não deu certo. E aí ele teve que pagar, né, os tempos dela. E aí ele tinha que vender os equipamentos para poder pagar ela, né? Porque ele não tinha recurso para pagar. E aí usou os equipamentos para pagar. Daí a gente fez, né? Entrou em acordo, ela, né? Entrou em acordo para ficar com os equipamentos em vez dele vender para pagar ela. Sim. E aí a gente acabou assumindo ali. Nasceu a Good Bolos. Já era esse nome? Já era esse nome. Né? A gente deixou a Good Bolos, o nome. E quando a gente pegou, né, esses equipamentos, a gente também não tinha dinheiro. Sim. Porque você tem que ter mercadoria, você tem que ter um capital de giro, né? E aí, agora, como é que a gente faz, né? Aí veio aquela ideia assim, a gente não tinha dinheiro, mas tinha cartão de crédito, né? Sim. E aí a gente começou a usar o limite do cartão de crédito e botou aquilo para girar, né? E aí eu vi assim que Deus foi fazendo esse mover, né? Hoje já faz 5 anos, né, que nós estamos com a Good Bolos, e Deus assim colocou na nossa mão bem no meio, assim, no início da pandemia, né? Puxa, e eu vi que foi um tempo difícil. Assim que um momento difícil, né? E foi um tempo assim que Deus abençoou mesmo, assim, né? E hoje nós estamos aí, somos investidores, né, do reino. Deus Glória só tem abençoado. Passamos por momentos assim de dificuldades, às vezes por não ouvir, né, a voz do Senhor, né?
por não acreditar. A gente passa por tudo isso, a gente fica que nem o povo, né? Quando saiu do Egito, né? Passa pelas coisas verdade. e depois vai entrando no esquecimento. Verdade. Né? E a gente passou por uma dificuldadezinha assim na loja, né? Porque eu senti do Espírito assim da gente mudar de lugar, né? Mudar de endereço, né? Sim. E o lugar assim que o Senhor tinha me mostrado era um lugar bem feinho assim, né? Que aos nossos olhos, né? Eu comentei com minha esposa, eu disse, eu senti do Senhor que a gente precisava sair daqui, né? Porque as vendas não estavam muito boas, assim. Sim. Como já tinha vindo de outra pessoa, assim, né? A mudança, assim, que houve na Good Bolsa depois que a gente assumiu, assim, né? Não criou tanto efeito por causa do que já tinha lá, né? Como faziam, né? De como faziam os produtos. Não era a mesma coisa, entendeu? Então, já criou aquela ideia para a comunidade. Aquela ideia para... Aí o povo não queria muito, né? Sim. E aí também o aluguel, que era muito caro, né? No lugar onde a gente estava. E aí o Senhor disse, olha, sai daqui, vá para tal lugar. Né? Só que aí quando eu comentei com minha esposa, não, você está doido. Vamos sair, vamos para ali, para aquele lugar, né? E aí o Senhor começou Aí eu peguei e não fiz, né? Aí o Senhor começou a apertar, assim. Deu um aperto, se já estava apertado, ele deu uma... Apertou mais ainda. E aí a gente comprava mercadoria, vendia, e era como que se nada entrava, a gente não via dinheiro, vendia tanto, mas não via dinheiro. As mercadorias não davam do modo comum. E aí eu disse para ela, minha filha, ou a gente faz o que o Senhor está mandando, ou... Vai piorar. Vai piorar. Né? E aí eu vim para um encontro. Quando eu vi, já tinham alugado o lugar onde o Senhor tinha me mostrado, né? Sim. E o Senhor, e agora? Aí uns dias antes de eu vir para o encontro no presbitério, eu passei na frente desse lugar, né? E aí tava lá a placa de novo, aluga-se. Eu disse, aí eu conversando com o Senhor, né? Que eu sempre assim, tô andando, mas eu tô ali olhando. Sim, e vou conversando. Eu disse, Senhor, se for da tua vontade, quando eu voltar do presbitério, que esteja ainda com essa placa para alugar. E aí foi dito certo, né? Quando eu voltei, estava lá. Aí eu disse para ela, né? Aí ela, então vamos fazer, vamos lá. Amém. Aí no ano de 2021, né, a gente fez essa mudança, no início de 2021. Foi um ano depois que a gente abriu. E aí nós se mudamos para esse lugar, né? E era um lugar assim, bem escuro, né? E aí o interessante é que quando a gente se mudou, que botou os equipamentos e começou a vender, aí veio a companhia de iluminação, botou iluminação, botou tudo. Então a gente começou a ver Deus agindo, Glória entendeu? A Deus. Então aquilo que a gente vendia lá, no primeiro dia de venda cá, a gente vendeu o dobro. Olha só. Né? E aí foi quando veio assim também aquela coisa de ser investidor, né? A gente ouvindo os testemunhos dos investidores, vamos ser investidor também. Amém. Né? E aí a gente colocou ali como investidor, fez todo o processo, né? E hoje a gente está nesse lugar, né? E a divulgação ali na loja também dos materiais, né? De fazer a oração do novo nascimento, tem frutos lá na igreja de clientes, né? Que compravam lá, que receberam o batismo, né? Ouvindo o evangelho lá na Good Bolsa. E que receberam também no aplicativo. E receberam no aplicativo, né? Então, assim, a gente olha muitas coisas no natural, né? É verdade. A gente quer ver, assim, o dinheiro nas nossas mãos para ver Deus agir. Né? E Deus age sem a gente ter. Amém. E a Good Bolsa é uma prova disso ali, né? Deus, hoje a Good Bolsa está como está por causa... Né? Só Deus mesmo. Né? Deus proveu tudo. Né? Porque dinheiro a gente não tinha. Né? Dinheiro a gente não tinha e vontade tinha, mas não tinha nada. Né? Nada. E aí Deus ainda me fez, né, pedir as contas de um emprego que ia dar um recurso. E recusar um emprego melhor ainda. Um emprego melhor ainda, e depois ele me deu deu a gente aquilo que a gente planejava. Né? Glória a Deus, irmão. E hoje, então, o trabalho lá do Senhor está... a todo vapor? A todo vapor, né? Depois que eu voltei para lá como presbítero, a gente iniciou os cultos, né? Que se iniciou bem na laje de lá de casa. Deus também fez eu fazer uma cobertura que eu também não sabia que ia ser útil para isso.
né? E hoje, assim, depois que, com o tempo, né, por subir escada e ter idosos lá, né? Sim. Aí já tinha uma quantidade, assim, de irmãos, aí a gente mudamos, né? Para o térreo. Para um térreo, aí alugamos um espaço. Hoje a gente tem um espaço, né, para os cultos de comunhão e mais outros grupos, né, que abriram. Sim. Iniciando ali do grupo na minha casa, né? E vários irmãos, assim, que receberam o Senhor através do grupo familiar, através da de bolos lá, né? Divulgando o evangelho. Que benção. E Deus está fazendo essa obra ainda aí, né? Concluindo essa obra. Olha aí, irmãos, que maravilha, um testemunho da transformação que o Senhor faz na vida de uma pessoa, né? Só podemos agradecer a Deus. Quero te convidar então, irmão, a deixar suas considerações finais aí para os nossos telespectadores. E já Amém. aproveito também para te agradecer novamente o convite. Sabemos que, assim, é muito importante para nós que somos do reino ouvir o testemunho e ver esse poder de Deus se manifestando. Te agradeço muito. Amém, mano. Eu que agradeço, né? E eu deixo aí para os irmãos aí que estão passando por esse momento aí que o Senhor está colocando, né, situações, né, para tomar decisões. Eu digo para você, tome as decisões que o Senhor está te dando, né? Porque aos teus olhos assim parece ser difícil, mas para Deus tudo é possível, né? E Ele providencia tudo. Ele está com tudo já, né, no trajeto, tudo já planejado, né, para as nossas vidas. E eu sou prova disso, assim, né? Eu e minha casa, né, somos prova disso. Amém? Tanto na área conjugal, na área, né, secular, né? Deus, Ele está com tudo já planejado para as nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmãos, que tenhamos um bom proveito assistindo esse testemunho. Deus abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.